Ele já estava em Jericó, curou o cego. O cego estava na entrada da cidade, né? E ele entra. Entra na cidade e aí vem o povo, né? Acabou de curar um cego. Se a multidão não estava muito grande, a partir dali deve ter ficado. E o que aconteceu? Ele atravessava Jericó e eis que um varão chamado pelo nome de Zaqueu, que dizem que é Dr. Bezerra de Menezes. Zaqueu. Procurem. Ele era chefe dos publicanos e era um homem rico. Então, ele era chefe dos cobradores de impostos, aqueles que cobravam dos judeus para entregar aos romanos. Aqueles eram dominados pelo Império Romano, por César. Então, Zaqueu, chefe dos publicanos, rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque ele era pequeno de estatura, ele era baixinho. E o que aconteceu? Correndo adiante, subiu em um sicômoro, a fim de vê-lo. Uma árvore, ok? Porque estava prestes a passar por aquele lugar. E quando chegou ao local, olhando para cima, Jesus disse a ele... Agora, eu vou ler o que Jesus disse. Zaqueu, apressando-te, desce, pois hoje é necessário que eu permaneça em tua casa. Jesus já tinha visto Zaqueu antes? Jesus conhecia Zaqueu? Ele não parece que fala como se conhecesse? Zaqueu, desce daí porque hoje eu tenho que dormir na sua casa. Olha como é que Jesus nos conhece a todos. Muito bem, profundamente, transparentemente. Ele olhou para Zaqueu, já estava tudo planejado. Ele entrou, já sabia que ia encontrar Zaqueu e que era na casa de Zaqueu, porque algo muito importante aconteceria com Zaqueu naquele dia. E vamos ver o que foi. E correndo adiante... não, já vimos isso. Ok. Hoje é necessário permanecer em tua casa. Então, Zaqueu, apressando-se, desceu e o hospedou com alegria. Aqui há essa... Lucas faz essa referência a como é que Zaqueu recebe Jesus. Recebe Jesus com alegria. Ele não estava simplesmente obedecendo alguém que todos reverenciavam pelo poder que demonstrava. Ele estava feliz por receber Jesus, por Jesus ter falado com ele que era lá que ele pernoitaria. Mas não ficou na alegria. Versículo 7 do capítulo 19. Ao verem isso, todos murmuravam, dizendo: ele foi pernoitar com um homem pecador, na casa de um varão pecador. Ficando de pé, agora já estamos lá, no jantar. Ele recebe Jesus com alegria e no jantar, Zaqueu se põe de pé e diz a Jesus: Senhor, eis que dou metade dos meus bens aos pobres. Vamos lembrar que ele era pouco rico? Muito rico. Eis que dou metade de meus bens aos pobres. E, se extorquir algo de alguém, restituo em quádruplo. Ou seja, ele estava dando permissão de que quem quisesse, quem tivesse se sentido injustiçado, extorquido, no X, no Y, no Z valor, que ele restituiria à pessoa 4 vezes o valor que ele teria prejudicado essa pessoa. No dia anterior, ele pensava sobre isso, Zaqueu? Não. Jesus tocou Zaqueu. E não foi só chamando-o. Foi... Eu fico a pensar, não é? Jesus olhar para todos nós, e ele sabe exatamente onde estamos no nosso caminho. Zaqueu estava, assim como aquele jovem rico, que queria seguir Jesus. Estava tão distante das condições para seguir Jesus. Aquele cobrador de impostos, que ninguém dava nada por ele, como um homem muito mal visto, por dar o dinheiro dos judeus aos romanos, Jesus viu nele o quanto ele estava próximo de se transformar.
Ele simplesmente fez só o primeiro movimento, e Zaqueu estava pronto e se desdobrou, revelando o quanto ele estava já apto para receber Jesus no seu coração. Bom, poderíamos perguntar, será que aquele jovem não poderia ter escolhido diferente, assim como Zaqueu decidiu? Jesus tem condição de ver? Não só Jesus, nossos mentores sabem das nossas possibilidades. O quanto somos ainda apegados, reticentes, orgulhosos ou egoístas. Então, eles sabem que, olha, isso vai ser difícil durante tanto tempo, vai ter que passar por algumas situações. Nós somos muito mais fáceis de sermos percebidos do que imaginamos. Se nós levarmos em conta como conhecemos os nossos filhos, não é mesmo? Como nós conhecemos os nossos filhos. Nem eles, às vezes, percebem, porque, claro, quem está de fora vê melhor do que a própria pessoa. Então, nós conhecemos até os limites. Vemos que um filho, às vezes, vai mais do que outro, que um é mais teimoso do que o outro, que um é mais agressivo do que o outro. Então, nós vemos e percebemos essas diferenças. E Jesus percebe de uma forma extremamente profunda e clara. E o que aconteceu depois disso? Jesus passa a falar então. Diz Jesus: hoje houve salvação nesta casa, porque este também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem, aqui falando dele mesmo, Jesus, veio buscar e salvar o que está perdido, aquele que está perdido. E qual é o espírito que está perdido? É o que está afastado de Deus. Afastado de Deus. É o perdido. Lembrando aqui a parábola da ovelha perdida. Quando Jesus diz que quando se perde uma ovelha, e deixa-se as 99, o pastor deixa as 99 e vai buscar a ovelha perdida. E quando atrás de volta, grande é a sua alegria, maior do que as 99 que não se perderam. Da mesma coisa acontece com a parábola do filho pródigo, em que o irmão ficou muito chateado porque o pai fez uma festa para o filho. E ele vai cobrar do pai: mas meu filho, é importante que nos alegremos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que está perdido. Muitos de nós já reencarnamos quase pré-tocados. Muitos já foram tocados em existências passadas e chegam aqui e percebemos pessoas muito mais lúcidas, esclarecidas. Outros de nós vamos sendo tocados durante a vida e vamos nos reaproximando, buscando o real sentido de nossa existência, de nossos objetivos como espíritos imortais, não é? Buscando e nos esforçando em nos aproximarmos do Pai, em entendermos o contexto da nossa vida espiritual, porque a nossa vida física é só um traçadinho de algo muito maior. Então, eles sabem das nossas dificuldades e do quanto podemos dar. Precisamos é ter mais o quê? Fé. O estudo também nos ajuda a fortalecermos a nossa fé. Então, vamos ver que eles estavam indo para Jerusalém, aqui no meio dessas duas cidades, Emaús e Belém. Mas antes, Jesus passou em Jericó. E lá em Jericó, ele curou o cego e temos essa belíssima passagem de Zaqueu.